meu povo! Hello, meu guys! How you doing? How's the weather in your city? Is it... we had today a raining day in Salvador. Yes, the whole day was like this. Chilly. I like it. Good evening for all of you. Good evening, Kleber. Good evening, Vencoque. Eu sempre erro, né? Mas tenha certeza que eu gosto de você. Eu sou só péssima mesmo com nomes. Como vocês estão, meu povo? Todo mundo bem? Todo mundo feliz? Todo mundo tranquilo? Beleza, hoje a gente vai trabalhar uma coisa diferente. Diferente, mas não é tão diferente. A gente vai trabalhar com análise de discurso. E já já eu te explico exatamente o que a gente vai fazer com análise de discurso. Deixa eu terminar de passar a bala aqui. Ó, a gente vem trabalhando aqui todas as terças-feiras, vocês sabem, às 21 horas aqui. A gente trabalha sempre algumas técnicas. Texto com áudio, a gente já trabalhou técnica de filme, série, música, aprendendo sempre de uma forma para trazer o inglês mais próximo para nossa realidade, certo? Show de bola. E a gente vai fazer isso hoje com uma forma de estudar que eu gosto muito, que é pegar um discurso de uma personalidade, e muitas vezes essa personalidade pode ser um apresentador internacional, ou pode ser um ator internacional, normalmente está sempre voltado a alguém que tem peso social e de business, né, vamos colocar assim, muito grande, e a gente estuda isso, pode ser um político, né? E a gente estuda esse discurso. Hoje a gente vai aplicar basicamente duas técnicas. A técnica de shadowing e a técnica da imitation. Vocês vão ver que eu deixei para vocês aqui aberto. Botei um pouquinho menor para que vocês tenham acesso à tradução. Se você quiser saber alguma palavra específica, passa o olho e vai lá. Porque o nosso objetivo hoje não é trabalhar isso. A gente vai dar uma olhada basicamente em pronúncia, tá? Claro, a gente vai passar o olho ali, a gente vai ver que tem um verbozinho aqui, outro ali, então a gente já faz a revisão de gramática. Lembrando, todo texto, tudo que você estudar é uma grande oportunidade para fazer a revisão de gramática. A gramática a gente estuda assim, de forma contextualizada. Claro que em alguns momentos a gente vai precisar sentar para conhecer a estrutura daquele tempo verbal. Conheci, não adianta ficar fazendo deverzinho. Aí passei para negativa, passei para interrogativa. O que você faz? Você pega e transforma isso numa coisa contextualizada. Traz para a realidade. Começa a encontrar aquela estrutura gramatical, aquele ponto gramatical que você estudou dentro das coisas que você está lendo, dentro das coisas que você está consumindo, tá? Então a gente vai fazer pela primeira vez. Eu não sei como é que vai funcionar. Hello, Manusa, hello, Everton. Eu não sei como é que vai funcionar exatamente porque é a primeira vez. Mas eu vou precisar de vocês. Por quê? Porque para utilizar essas duas técnicas, a técnica do shadowing e a técnica da imitation, se você não sabe, deixa eu explicar. A técnica do shadowing é uma técnica de sombreamento. Isso quer dizer que você precisa, para fazer essa técnica, basicamente, de alguém falando inglês. Esse áudio precisa ser nativo, de preferência, tá? Uma ideia bem interessante é que você entenda, sei lá, 80% do texto ou mais, que aí fica mais interessante ainda. Deixa eu abrir aqui direitinho. Pronto, ficou melhor pra vocês, né? Pra vocês poderem ver um pouco mais largo. Hello, Ina! Você pega aquele texto ali e o que você vai fazer? Você vai sombrear, é por isso que vem de shadowing, que vem de shadow, que quer dizer sombra, sombrear o que aquela pessoa tá lendo no texto. O que o speaker, o que a pessoa tá lendo. Aí, quando eu sombreio, eu vou trabalhar... Quase não sai essa conjugação aqui em português, hein? O que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar entonação, eu vou trabalhar ritmo, eu trabalho pronúncia. É também uma técnica excelente para você que fica dizendo que não fala inglês porque não tem com quem conversar em casa, né? A gente sempre inventa umas desculpas para auto-boicotar, né? Eita, o povo gosta de se boicotar. Eu não falo inglês por quê? Porque eu não tenho ninguém para falar em casa. Então você vai aprender hoje uma técnica que vai te ajudar bastante, que é a técnica do sombreamento. E ao mesmo tempo a técnica da imitation. Eu gosto de colocar os dois juntos, que é o quê? Nada mais que imitar. Então, é você, por exemplo, se a pessoa diz, what are you doing? Você vai repetir esse doing do mesmo jeito. Você não vai dizer what are you doing, tá? Então, imitando ajuda a entonação, ritmo, pronúncia e ajuda a naturalizar o seu speaking. Isso vai fazer com que lá na frente você tenha um speaking mais confiante. Outra coisa muito legal que a técnica do shadowing e da imitation pode te dar é se você gosta, eu sempre falo sobre isso, né? A gente precisa aqui abraçar o nosso sotaque.
tá? Oi, Osvaldo, tudo bom? A gente vai abraçar o nosso sotaque. Significa dizer que você não precisa soar como um americano, soar como um britânico. Mas eu quero, Teacher Lory, meu sonho sempre foi falar igual um britânico. Ok, você pode, estamos numa democracia. Então, para isso, se você quiser, a técnica de shadowing te ajuda bastante para isso. Porque o seu ouvido vai ficando cada vez mais afinado para esse tipo específico de sotaque. E você vai, como você vai repetir a técnica, né, fazendo a imitation e fazendo o próprio shadowing, isso vai fazer com que você ganhe aos poucos. Eu disse aos poucos, deixa maluquice, esse negócio de daqui a 6 meses, calma, aos poucos. Aos poucos você vai adquirindo esse sotaque. Então, para quem gosta, é uma boa, beleza? Oi, Drica! Drica, hoje a gente vai fazer um negócio diferente. Então, quando eu disse a vocês que eu preciso de vocês, eu preciso que você faça aí na sua casa. Tá? Eu vou fazer aqui, vocês vão ver que esse texto que eu trouxe, ele tem 9 minutos. Eu não tenho certeza se a gente vai conseguir terminar os 9 minutos. Se não, é ainda melhor. Por quê? Porque vai te dar a oportunidade de fazer. Você que tá lá no clube VIP da Teacher Lory, oportunidade de continuar. Ah, tá, então foi até aqui, deixa eu continuar esse texto. Beleza? Meu povo, sejam muito bem-vindos. Se hoje é a sua primeira vez aqui, seja extremamente bem-vindo. Eu sou a Teacher Lory. Todas as terças-feiras, às 21 horas, eu tô aqui com aula 0800 para você. Aula de inglês, tá? E aí a gente utiliza algumas técnicas diferentes, que são todas partes de uma metodologia que eu já aplico, que é o método do funil, onde a gente trabalha dando foco na aquisição de vocabulário, no melhoramento da pronúncia. E aí, a gramática, ela vai vir ali, ó, de carona. Oi, Maria Tereza, hi, Jessie. Então, é isso que a gente utiliza toda terça-feira. Então, aqui a gente aprende com música, a gente aprende com texto, com áudio, a gente aprende com série, com filme, com entrevista. E hoje a gente vai fazer inglês com análise de discurso, tá? Embora eu coloquei esse nome aí, análise de discurso, a gente não vai necessariamente analisar o discurso de ninguém. A gente vai utilizar duas técnicas, a técnica do shadowing e a técnica da imitation, nesse discurso aqui. Então, para isso, é uma aula, eu posso chamar isso aqui de uma aula ativa de pronúncia e de speaking. Então, uma aula de speaking controlada. Você vai precisar fazer aí na sua casa. Eu vou fazer aqui, a gente vai errar a pronúncia, a gente vai voltar e vai ouvir a pronúncia correta e vai corrigir a nossa pronúncia, mas é muito importante que você faça aí também, beleza? Tamo tudo certo? Beleza, maravilha, simbora! Aproveita aí, se você estiver em casa, coloque aí os fones de ouvido para não atrapalhar sua mãe na novela, ok? Gente, importante, seguinte, chegou por aqui, ainda não deixou seu like? Dê logo coisinha, senão você vai esquecer. Aí depois, pô, aula massa, pô, nem dei moral pra professora, pelo amor de Deus. Dá um like aí, sabe por quê? Porque quando você faz isso, o YouTube entende que o conteúdo é bacana e recomenda pra mais pessoas. E aí, deixa eu te dizer uma coisa, tem um erro aqui no meu PDF que eu acabei de ver, que eu não tinha visto. A aula é a aula número 40, então tem 40, hoje podia ter aniversário, hein? 40 terças-feiras que nós estamos aqui ao vivo. Como é que a aula número 40? E aí eu falei que quando eu não soubesse mais falar em número ordinal em português, eu ia falar da aula número tal, né? 40ª aula. Quem nunca esquece isso? Pelo amor de Deus, a 40ª aula. Hoje é a aula número 40 e tá aqui, ó, número 39. Por quê? Porque eu mudei cá em cima, não sei se vocês estão vendo. Cara, pontinha, mas esqueci de mudar aqui. Organizo e boto lá no VIP Club da Teacher Lory pra você ter tudo no filé, tá? Se você tá se perguntando, VIP Club, o que é isso? O VIP Club é o meu programa de assinaturas anual, onde você paga uma vez por ano apenas um valor mais baixo do que uma calça jeans. Você vai pagar R$49 para ter acesso a todas as lives do ano, tá? Isso significa dizer, se você tá aqui pela primeira vez e você gostou da aula, pô, velho, como é que eu faço para assistir todas as outras aulas? Para isso a gente tem um link aqui embaixo, nesse vídeo, na descrição do vídeo, onde você clica, se eu não me engano é o primeiro link, você clica e tá lá, VIP Club da Lory. Você acessa, na hora que você acessar, efetuou o pagamento, pode ser boleto, pode ser Pix, pode ser um cartão-quis, pode ser cartão de crédito. Hoje em dia a gente paga de qualquer jeito, né? Não tem como ficar devendo. Fiado, nunca mais. Então você vai pagar e você já vai ter acesso. Vai liberar pra você tudo. Lá dentro da plataforma você vai ver que tá separadinho, bonitinho pra você, porque eu tive esse trabalho de separar. Tá lá, inglês com música, inglês com texto, inglês com série, inglês com filme, e aí você vai fazer o seu cronograma de estudos. Beleza? Fechou? Então, vambora, bora trabalhar. Então, gente, algumas considerações que precisam ser feitas aqui. Por quê? Porque como a gente vai trabalhar uma aula de speaking com foco em pronúncia, a gente precisa discutir sotaque, ok?
Por quê? Porque a gente já chegou a acordar em um determinado momento que sotaques podem sim interferir em pronúncias, né? Então, a gente... deixa eu falar pra vocês quem é a pessoa que a gente vai fazer, a gente vai imitar hoje, a gente vai sombrear hoje. Nada mais, quem me conhece sabe que Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, se você não conhece, peguei aqui as coisas do Wikipedia para ler para você. Ela é uma apresentadora, jornalista, atriz, psicóloga, empresária, repórter, produtora, editora e escritora norte-americana, nascida no Mississippi. Então, o inglês que a gente vai ouvir hoje da Oprah é o inglês do Mississippi. E aí eu já preciso te dizer outra coisa. É um inglês super refinado. Então, a gente não pode cair, embora eu ame a Oprah, a gente não pode cair na ingenuidade de acreditar que todo nativo com quem você vai conversar, ele vai ter um inglês tão limpo, tão claro como o da Oprah. Lembrando, eu acabei de ler pra você que ela é apresentadora, ela foi repórter, ela é psicóloga, ela é atriz. Então existe um trabalho durante todo o percurso da vida dessa mulher que fez com que ela tivesse um inglês tão limpo como o que a gente vai ouvir aqui. É verdade pra todo mundo? Não é verdade pra todo mundo. Tem vezes que a gente vai ouvir alguém falando e a gente vai dizer, ih, gente, mas é inglês mesmo ou japonês? Vai ficar com dúvida, porque não vai ser tão claro assim. Eu acho muito bom comentar sobre isso pra você não cair na bobeira de ficar achando que você vai... todo mundo vai falar assim e você vai entender. Beleza? Bom, gente, esse discurso que ela tem aqui, como eu falei, tem 9 minutos pra mim, é um dos melhores que eu já vi muita coisa da Oprah. E aí é uma dica que eu deixo pra você. Se você quiser começar a técnica do shadowing e da imitation, uma excelente ideia é você adotar um artista pra você. O que eu tô querendo dizer com isso? Escolhe uma pessoa que você gosta muito. De preferência, se a gente for falar aí em cantor, né? Porque às vezes a gente tem uma intimidade mais com cantores. Se você for falar em cantor, é muito importante que você encontre um cantor que tem entrevista bastante sobre ele, tá? Por quê? Porque a gente não vai ficar cantando. Na técnica do shadowing e da imitation, você precisa ouvir pessoas falando, tá? Mesmo que seja num discurso como a gente vai ver aqui. Não cantando. Então, se você pode adotar, essa é uma excelente ideia para você que quer melhorar a sua pronúncia. Você pode adotar um artista por mês, pode ser um por mês, ou pode ser um para a vida toda? Pode sim. Você pode adotar um artista por mês e você buscar vários materiais desse artista, trabalhar com o sotaque desse artista, melhorar a sua pronúncia através desse trabalho. Então, é uma dica muito boa que eu dou para vocês. Agora, o que é importante a gente entender? Oi, Josi! Good evening! Não existe almoço de graça. Quem me segue aqui, quem tá aqui todas as terças-feiras sabem que eu não prometo nada. Vai cair do céu. Daqui a 6 meses você tá fluente. Isso não existe. Existe um trabalho que é feito todos os dias, um pouquinho de inglês, é o celular, são as redes sociais que estão em inglês, é o seu e-mail, são gotinhas de inglês todos os dias que vão te dar inglês que você sonha e que você merece. Não é nada esse negócio de vem estudar só em 6 meses você sai fluente. Pelo amor de Deus, em 6 meses você sai básico, tá? Então, vamos colocar os pés no chão, aí a gente já tira o peso das costas de, meu Deus, eu tenho 6 meses e eu não falo. Tira esse peso das suas costas, o problema não é com você, é com a mentira que te vendem que você comprou em determinado momento. Então, vamos relaxar. Vambora. Então, vocês vão ver, eu vou começando e vou parando e a gente vai comentando. Importante, repitam aí. Então, eu vou repetir aqui, aí a gente volta, escuta ela falando, repete. Eu vou soltar aqui, tá numa época, numa parte de palmas. Vocês vão me dizer se vocês estão ouvindo as palmas ou não, tá? Vambora. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you all. Ok. Vocês ouviram isso? Coloquem no chat pra mim. Oi, tudo bem? Você tá chegando agora? A gente vai fazer análise do discurso usando a nossa amiga, porque a gente é íntimo, Oprah Winfrey, tá? E se você chegou agora, o que eu tô fazendo? Eu tô checando com a galera se eles estavam conseguindo ouvir o que eu tinha projetado aqui. Foram só palminhas e gritinhos. É só pra gente checar, pra gente poder começar a trabalhar. Hoje a gente vai trabalhar a técnica do shadowing e da imitation. Então, se você quer trabalhar também, a sua musculatura, já vai soltando aí. E vambora. Me digam aqui no chat, meu povo. Tem alguém vivo? Produção, Adriana, Josi, Kleber, me digam. Vocês ouviram?
Aí a pessoa fica aqui morta, o quê? Meu Deus, tomara que o som tenha saído. Ó, a produção falou, o som saiu aqui. Beleza, então vamos começar, tá? Tô indo. Hoje não vai ter riscadinha, eu só vou sombrear a parte do texto pra gente poder ouvir. Bora? Thank you, Reese. In 1964, I was a little girl. Deixa eu parar logo por aqui, porque eu quero te mostrar a pronúncia dessa palavra, garota. Então, a primeira coisa que ela começou lá, em 1964. In 1964. I was a little... Repara a boca dela. A boca dela, ficou ótimo, né? Eu preciso subir um pouquinho aqui só para poder mexer na paradinha. Pronto. Eu quero que você repare a boquinha que a Oprah vai fazer para falar garota. Repara a boca. Thank you, Reese. In 1964, I was a little girl. 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 E a boquinha ficou redonda. Teacher Lory, o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Tem tudo a ver. Gente, quando a gente fala em pronúncia na língua inglesa, a gente está falando, sim, de uma capacidade cognitiva dos sons saírem? Está. Mas a gente está falando muito de uma capacidade muscular, tá? Então, é por isso que, às vezes, a gente, enquanto estudante brasileiro, estrangeiro, aprendendo inglês, a gente se sente um pouco incomodado com a pronúncia, porque a pronúncia vai depender do shape, da forma que tiver a sua boca. A pronúncia vai depender de onde você vai colocar a sua língua. Então, não são coisas tipo, deixa pra lá, não. Para pronunciar palavras em inglês, é muito importante que você entenda que às vezes você trocou a boquinha que tava assim, de biquinho, e fez uma boca mais larga, o som saiu diferente. Isso tem uma relevância gigantesca para a língua inglesa, tá? Então, não vamos minimizar isso. Quando você estiver fazendo shadowing, quando você estiver fazendo imitation na sua casa, preste atenção nesses detalhes. Tenta pegar de fato. Eu posso fazer só com áudio? Pode. Mas uma excelente ideia para fazer o shadowing e a imitation é que você tenha a pessoa falando, para que você também vá fazendo a boquinha do jeito que tem que falar, tá? Peraí que vocês estão comentando, Lory, você consegue aumentar o áudio do vídeo? Pera aí, deixa eu ver se eu consigo. Vi agora. Eu acho que tá no máximo. Deixa eu ver o áudio do computador aqui. Também tá no máximo. Pera aí, não tá no máximo não. Tem alguma coisa aqui que não tá no máximo. Deixa eu colocar aqui, gente. Pronto. Aumentei, Drica. Tomara que dê certo. Eu aumentei aqui, tá? Beleza. Então, esses pontos são importantes quando a gente fala de pronúncia. É importante que você analise isso. Então, ela fez uma boquinha um pouco mais arredondada, mais circular, para dizer I was a little girl. I was a little girl. Ok? Então, ela fez uma boquinha mais arredondada. Vamos lá. Seguimos. Sitting on the linoleum floor. Sitting on the linoleum floor. Sitting, de novo, falei. Se você chegou atrasado, essa aula aqui é para você repetir, tá? A gente vai fazer isso, a gente vai parar. Eu sinalizei o seguinte, o vídeo ele tem 9 minutos. Talvez a gente não conclua ele todo, mas eu quero te mostrar como você vai fazer isso aí na sua casa, tá? Então, in 1964, I was a little girl. E ela vem sitting on connected speech. Eu juntei o sitting. Vê que ela não fala o G, tá? A gente não fala sitting. Não é assim que a gente fala. Sitting on the floor. Sitting on the floor. Repete. Sitting on. Sitting on. Sitting on the linoleum floor. Vê que ela deu uma andadinha quando ela falou essa palavra linoleum. Okay. Voltei bastante. Pay attention. Thank you, Reese. In In 1964, 1964, I was a little girl sitting on the linoleum floor. Linoleum floor. Esse M, linoleum floor. Floor. Já cola com flor. Faz aí na sua casa. Importante. Vambora. My mother's house in Milwaukee. Of my mother's house. Não my mother's house. Ok? Vamos olhar? Olá. Sitting on the linoleum floor of my mother's house in Milwaukee. On my mother's house in
E aí o que você ouviu um pouquinho mais forte do S do final foi o in, tá? Sitting on the linoleum floor of my mother's house ok? Vai repetindo. Watching Anne Bancroft present the Oscar for Best Actor at the 36th Academy Awards. Ok, então present, não present, ok? Present e não present, present e não present. Uma coisa interessante são as classes gramaticais da língua inglesa. Às vezes uma palavra pode ser verbo, a mesma forma de escrita pode ser um substantivo e muitas vezes o que ela muda é a pronúncia. A pronúncia vai ser diferente. Present, present. Present, present. Escrito do mesmo jeito, pronúncias diferentes. Tá dando uma destacada, uma diferenciada da formação gramatical. Uma substantivo, outra verbo, ok? Aí o que é que ela diz? Isso aqui é interessante a gente passar rapidinho. Vou falar bem rapidinho, porque senão não dá pra gente fazer o resto. Que é, como é que a gente fala os números ordinais em inglês. Os números ordinais em inglês, eles têm em sua maioria o uso do TH. E o TH não vozeado. O TH é aquele bendito som em inglês que muitos brasileiros acabam fazendo com F, mas é um som soprado. Então, para fazer esse som, você precisa da boca um pouco entreaberta, como se estivesse sorrindo. Você vai colocar a ponta da sua língua entre os dentes e você vai soprar dessa forma. Você percebe que não sai? Não sai um som parecido com o que a gente tem? Porque não é. Não tem um som parecido com o nosso. É só uma soprada. E para a gente formar 38, 38º lugar, 40º em inglês, essa ordem numeral, eu preciso sacar desse TH aí no final. Preciso entender, preciso ter a malaquice desse TH. Então, o que é que a gente faz quando tá um número assim, 36, 37, 27, por exemplo, meu aniversário, 27. O número da frente, você vai falar como cardinal, número normal, 20. Ou 20 or 20, 20, 20, ok? O número do fundo, aí sim você vai falar como ordinal. É ele que vai dar a ordem. Então, 27th, meu aniversário. 27th, ok? O que ela disse aqui foi 36th. Só que como ela falou tão rápido, porque depois ela tinha que falar academy, ela falou tão rápido que a gente não percebe. Vamos dar uma voltada rapidinho? Se vocês tiverem qualquer dúvida ou qualquer comentário, falem aí que eu vou olhando, tá? Olá. Watching Anne Bancroft present the Oscar for Best Actor at the 36th Academy Awards. É tão rápido que a gente praticamente não percebe. Se ela for falar devagar, aí sai certinho o tá? É the 36th Academy Awards. Vamos seguindo. She opened the envelope and... She opened the envelope. She opened the envelope. Very good. Vamos dar uma olhada nesse verbo aqui? É um verbo que tem ED no final, né? E a gente sabe de um passado longínquo que tem um verbo na sua forma passada, ele tá com ED no final, ele é um verbo regular. Só que a gente combinou algumas semanas atrás que esses verbos regulares, nem todos vão ter a mesma pronúncia, lembra disso? A gente falou, tem uns, se eles forem a partir de consoante, quase não sai, tô buscando a palavra consoante. Consoantes vozeadas. O que são consoantes vozeadas? São aquelas em que eu preciso forçar a minha garganta para o som sair. Então, eu vi uma vibração das minhas cordas vocais, consoantes vozeadas. Eu não senti essa vibração não vozeadas. E aí, a gente combinou que existem formas diferentes da gente pronunciar isso. E aí, a gente disse o seguinte, olha só. Se você tiver um ED no final e você tiver uma palavra que seja... o verbo termina com a última consoante, essa consoante é vozeada, vibra quando você fala, você vai pronunciar com D. Lembra disso? Se essa consoante, o verbo na forma dele no infinitivo, tá? O verbo terminou com uma consoante não vozeada, você vai pronunciar com T. Se o verbo terminou com T ou D, você termina falando ID. Certo? Então, a gente está terminando aqui open,
open. Então, se você prestar atenção, eu vou voltar aqui. Ela diz opened, opened. Então, ela soou com o final com D e o E, puf, some. Ok? O E some. Bora ouvir? Bora ver se a gente acha isso aqui? Bora. Abra o ouvido. Watching Anne Bancroft present the Oscar for Best Actor at the 36th Academy Awards. She opened the envelope. Ó como é rápido. She opened the envelope. Por que é tão rápido? Vamos concordar comigo. Percebe que aqui eu te falei que o som de D? Opened. Opened. Só que a palavra que tá do lado, é o nosso artigo, mas o som dele, apesar de ser escrito com T, é de D, né? D. E o que foi que eu disse a você? Quando a gente tem duas palavras que tem o mesmo som, a gente não, ou repetidas, né, escritas, se fosse TT ou DD, eu não vou repetir o mesmo som. Então, eu não vou dizer, sei lá, deixa eu pensar aqui uma coisa. Por que quando a gente precisa pensar em num exemplo, nunca vem? Enfim, vou tentar. Se vier na cabeça, eu falo com vocês. Mas, por exemplo, eu tenho uma palavra, a palavra da frente termina com T. A palavra do fundo termina com T, eu não vou dizer dois T's. Eu vou juntar o som. Foi exatamente o que ela fez. Ela juntou o som aqui, ó. Para ouvir? Anne Bancroft present the Oscar for Best Actor at the 36th Academy Awards. She opened the envelope. She opened the envelope. Usou um D só. She opened the envelope. Um D só. She opened the envelope. Ok? Very good. Bora ouvindo. And said 5 words that literally. Said 5 words that literally. Eu posso ouvir literally? Pode. Literally ou literally, você pode ouvir com o Tzinho saindo, ok? Depende da variante da língua que a gente tá falando aqui. E lembrando, isso é muito importante a gente conversar. Quando a gente fala em variante da língua, a gente não tá falando só inglês britânico e americano. O inglês é falado como primeira língua em outros lugares. Então, é importante a gente manter isso em mente, tá? O inglês britânico e americano são apenas algumas variantes, ok? Made history. Made history. The winner is Sidney Poitier. Up to the stage came the most elegant man I had ever seen. Então, ó, up to the stage came the most elegant man I had ever seen. I remember his tie was white and I remember his tie was white. Percebe que o som termina no T. I remember his tie was white. Não necessariamente white. Ok? Vamos ouvir? Vamos ver se a gente acha esse som aqui. Elegant man I had ever seen. I remember his tie was white and Yeah. Percebe? His tie was white. Então, não white. Ok? of course his skin was black, and I'd never seen a black man being celebrated like that. Ó, bem interessante a forma como ela pronuncia alguns verbos que tem ED no final. Man, onde é que eu tô? Vou aqui. And I had never seen a black man being celebrated. Praticamente não sai, você não escuta being celebrated like that. Ok? Vambora. Repete aí, importante você repetir. And I tried many times. And I tried many times. To explain what a moment like that. To explain what a moment like that. Vê que o that dela é bem forte, né? What a moment like that. Means to a little girl. Ó a boquinha. Vou parar na boquinha do girl. Percebe? Ó. Circundada. Circundada existe nessa palavra? Bem arredondada, ó. Little girl. O que que acontece? A língua vem um pouco para trás do céu da boca e a boquinha faz um círculo. Ó lá. Dá uma olhada na imagem. Little girl. Little girl. Lorena, eu já vi gente falando girl. Girl. E não girl, do jeito que ela tá falando. Bom,
A pronúncia mais fechada, a boca é desse jeito, tá? O que acontece quando a gente tem uma palavra que pode estar mispronounced, pode estar pronunciada de uma forma incorreta, mas que pelo contexto eu consigo entender do que está sendo dito. Outra coisa que precisa ser avaliada aí é essa pessoa que fala girl, aberto, é de onde? De que região, tá? Qual é a variante do inglês que ela fala? Outro dia eu estava conversando, não lembro quem foi, sobre a gente ter muito cuidado com essa forma da gente dizer essa pronúncia está errada, essa pronúncia está correta. A gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. Claro que existe o que a gente chama de standard English, né, que é aquele inglês mais padrão, mais modelão, nananã. Mas a gente tem que lembrar que nós estamos falando de uma língua que hoje é falada por mais povos não nativos do que nativos. A quantidade de pessoas que falam inglês e que não tem inglês como primeira língua é superior à quantidade de pessoas que falam inglês como primeira língua, que aprenderam aquilo como criança, quando criança, morando naquele lugar, nascidos naquele lugar, tá? Mas a boquinha, ela arredondou. Vambora! A kid watching from the cheap seats as A kid watching from the cheap seats. Mom came through the door, bone tired from cleaning other people's houses. As my mom came through the door, bone tired from cleaning other people's house. Nesse caso, o som sai porque a gente não tá falando de uma casa só. Houses. Ok? Very good. Vambora. But all I can do is quote. But all I. 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 Vai. But all I. Repete. But all I. But all I. Você percebe que às vezes ela tá falando devagar. Ela não tá falando rápido. Mas em determinados momentos, a conexão de algumas palavras, a forma como ela liga, né, essa palavra, colocando uma cola praticamente nessas palavras, parece pra gente, meu Deus, como tá falando rápido. E não necessariamente está. Simplesmente ela tá utilizando os connected speech de uma forma tão ligeira por ter muita praticidade na língua, por falar isso todo dia e por ser nativa, que a gente diz, ai, como fala rápido. Mas se você prestar atenção, ela não está falando necessariamente rápido, tá? But all I, but all I, but all I, vai. But all I, but all I, but all I can do, but all I can do, but all I can do, but all I can do. Bora ouvir. Deixa eu voltar um pouquinho pra gente ouvir ela dizendo isso. Or bone tired from cleaning other people's houses. But all I can do is quote and say that the explanation in Sydney's performance in Lilies of the Field, amen, 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 amen. Vê? But all I can do is quote and say that the explanation in Sydney's performance, e não performance, ok? Great. Vambora. Estão repetindo aí? Se liga, hein? Bora repetir. In 1982, Sydney received the Cecil B. DeMille Award right here at the Golden Globe. Ó, isso aqui é bem assustador. Por quê? Ela vai falar isso, ó. Cecil B. DeMille. I think is the way that she say. A gente vai ouvir. Muito rápido. É o nome do prêmio. Esse é o nome do prêmio que ela tá recebendo aí, que vocês estão vendo. E aí ela fala bem rápido. Bora ouvir. Quote and say that the explanation in Sydney's performance in Lilies of the Field, amen, 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 amen. In 1982, Sydney received the Cecil B. DeMille Award right Cecil B. DeMille Award, e já veio, falou isso tudo muito rápido, Cecil B. DeMille Award, e já veio para prêmio, a palavra prêmio, award, ok? here at the Golden Globes. And it is not lost on me. And it is not lost on me. And it's not lost on me. Vê que esse T aqui, ó, do not, ele é praticamente engolido. And it is not lost on me. That at this moment, there are some little girls watching. There are some little girls watching. As I become the first black woman to be given the same award. She's amazing! As I become the first black woman to be given the same award. It is an honor. Preste
Presta atenção como é que ela vai falar isso aqui. Bora ouvir agora. Segunda vez é mais fácil de entender, porque a primeira o pessoal tava batendo palma. It is an honor. 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 Bora ouvir? It is an honor. It is an honor. It is an honor, okay? And it is a privilege to share the evening. And it's a privilege. It is a privilege to share. It is a privilege to share. It is a privilege to share. With all of them and with all of them. With all of them. Juntação. With all of them. With all of them. Ó, se você tá chegando agora, deixa eu te dizer, hoje a gente tá fazendo shadowing, tá? O shadowing, na verdade, a gente tá fazendo mais imitation do que shadowing aqui, porque pra fazer shadowing, a gente teria que fazer bem em cima do que ela tá dizendo, e eu queria mostrar alguns pontos de pronúncia pra vocês e discutir um pouco. Então, a gente tá fazendo muito mais imitation, é basicamente uma aula de pronunciation, né? Mas a parte prática, partindo para a parte de connect speech, que são esses discursos conectados, digamos assim, tá? E a gente está analisando hoje com a Oprah, e a gente está vendo alguns pontos de pronúncia que são importantes a gente trabalhar. Então, hoje é praticamente uma aula de speaking controlado, onde você precisa fazer também, tá? Então, é importante que você fique aí ligado e repetindo. Bora ouvir. also with the incredible men and women who've inspired me, Also with incredible men and women who challenged me, who've sustained me and made my journey to this stage possible. Ela disse, who had inspired me, who challenged me, who sustained me, and made my journey to this stage possible. Very good. Swanson, who took a chance on me for AM Chicago. Quincy Jones, who saw me on that show and said, Saw me on that show, saw me on that show. Juntei som. Saw me on that show, saw me on, saw me on, saw me on, saw me on that show. to Steven Spielberg, yes, she is Sophia in The Color Purple. Gail, who's been the definition of what a friend is. And Gail é a melhor amiga dela. Gail, who has been the definition of what? Nesse caso, né? Of what? Então, Gail, who has been the definition of what a friend is, of what a friend is, of what a friend is, of what a friend is. E aí você nada besta, faz o quê? Pega a frase e já muda e bota lá pro seu chefe, sei lá. João, who has been the definition of what? Bora. João, who has been the definition of what a boss is. Mudou uma palavrinha e o nome da pessoa e formou a mesma coisa que ela queria dizer. Nesse caso ela falou, né? Gail, que é a definição do que um amigo tem que ser. E aí você trocou duas coisinhas e você já conseguiu mudar a frase em inglês. Isso é bem importante. Bora ouvir. Stedman, who's been my rock, just a few to name. I'd like to thank the Hollywood Foreign Press Association, because we all know that the press is Ó, isso é muito interessante. Da forma como ela vai dando essa, desculpa, essa entonação diferente à voz. E isso é bem interessante a gente perceber, porque a gente também faz isso em português, né? É muito diferente de eu dizer pra você assim, não coloque isso aí em cima, não. De eu dizer pra você, não coloque isso aí em cima. Então, já mudou a entonação e a gente muda a entrega. E ela fez isso aqui nessa parte. É isso que eu quero mostrar pra vocês. Deixa eu voltar aqui. just a few to name. I'd like to thank the Hollywood Foreign Press Association, because we all know. Ó, because we all know. Because we all know. Tipo assim, porque a gente sabe, né? Daria esse tom pra gente assim. Porque a gente sabe isso e aquilo outro. Because we all know the press, okay? That the press is under siege these days. But we also know that it is the insatiable dedication to uncovering the absolute truth. Ó a pronúncia de truth, verdade. Ok? Ó. To uncovering the absolute truth. Ó o som do TH. Percebe que não é F? Truth. É um som soprado. Bora ouvir de novo. É um sopro.
But we also know that it is the insatiable dedication to uncover the absolute truth. Truth. Falou true, soprou truth. Truth. Teacher Lory, que negócio estranho. É isso aí mesmo, meu filho. Vai com Deus. Aceita que dói menos. Truth. Truth. Soprei. Esse é o som. Beleza? That keeps us from turning a blind eye to corruption and to injustice. To corruption and to injustice. To tyrants and victims and secrets and lies. I want to say that I value the press more than ever before. More than ever before. Juntei som. More than never before. More than never before. Juntei o som. More than never before. Eu não sei se eu te disse, acho que eu comentei com vocês em algumas das nossas aulas, que em inglês, normalmente, quando eu tenho uma palavra, essa palavra, a palavra da frente, tá? Não sei como é que você tá vendo aí, porque tem um negócio da reflexão, que eu não lembro mais nada da época de física, quando eu já fui engenheira numa vida passada, porque nessa não foi, que eu não lembro mais nada de engenharia. Mas enfim, é isso aí. Quando a gente tem a primeira palavra, e essa primeira palavra termina com uma consoante, e a palavra do lado vai começar com uma vogal, a gente junta o som. Então, vira um som carregado, vocalização, carregado da vogal, tá? Então, the never, never, the never. Juntei o som. More than ever, more than ever. Repete. More than ever, more than ever, more than ever. I value the press more than ever. I value the press more than ever. As we try to navigate these complicated times. A forma como ela é smooth, sabe? Ela é bem macia na forma de falar. Eu sou encantada pelo inglês da Oprah, sinceramente. Eu sei que tem gente que não gosta, mas eu sou apaixonada. Vê como ela fala complicated times. Vê que coisa macia de ouvir. Macia. Secrets and lies. I want to say that I value the press more than ever before. As we try to navigate these complicated times. Quero falar de algumas coisas. Algumas coisas que a gente vai ver durante esse discurso dela. Vamos lá. Quando a gente está fazendo um discurso, a depender do cunho que a gente queira para aquele discurso, a gente pode gritar, a gente pode aumentar a nossa voz, a gente pode colocar uma força numa determinada palavra. Não é assim? Exatamente dessa forma ela vai fazer muitas vezes. Eu não sei se você percebeu, mas ela acabou de fazer isso com more than ever. More than ever. Ela corta, ela separa. Bora ouvir? Isso é muito interessante. Ó, vê que ela corta. Escuta. To tyrants and victims and secrets and lies. I want to say that I value the press more than ever before. Ó, more than ever before. Então ela quis deixar claro que é mais do que nunca. Então ela separou o som. E isso é muito interessante também quando a gente fala sobre o uso das contractions in English. Lembra lá das contractions? Por exemplo, I don't, she doesn't. Beleza. Essas contractions, elas podem vir, e normalmente elas só são aceitas no inglês falado, no inglês escrito, só se for muito, muito, muito informal, tá? Um diário, uma coisa que você está escrevendo para uma mãe, para um parente, para um amigo muito próximo. Carta, e-mail, não, a gente não usa contractions, ok? Documentos, artigos, nada disso. E aí, mas se você estiver falando e quiser dar uma ideia de ratificar aquilo que você está dizendo, não coloque do you not put this in there. Então, não, você não falou you don't put, você separou, você disse do not. Então, isso acontece muito quando a gente quer ratificar alguma coisa em inglês. Fica atento, começa agora a abrir o seu ouvido para ver os filmes e séries que você vai encontrar isso lá. Você vai dizer, deixa eu lá, não é maluca não, embora eu seja. Eu encontrei isso lá. E aí você vai perceber que foi exatamente o que ela acabou de fazer. Ela pegou uma coisa que seria facilmente dito more than ever, mas ela queria dar uma ênfase e ela disse more than ever before. Ok? As we try to navigate these complicated times, which brings me to this. What I know for sure
is that Meu filho ficou com dúvida sobre não usar never e ever. Bom, o never, ele dá essa ideia de nunca, tá? E o ever é tipo assim, é como se você desse, em alguns momentos ele pode dar a ideia de já, em outros momentos ele pode dar a ideia assim, de toda a minha existência, este é o momento que isso está acontecendo. Então foi mais ou menos isso que ela quis colocar quando ela botou aqui. Ela disse assim, ó, é como se ela estivesse dizendo, em todos os momentos que eu já dei valor para a imprensa, nunca foi como este momento agora. Então, basicamente, essa é a diferença. Não sei se ficou muito claro para você, tá? Então, ela diz, antes eu dava valor. Se a gente for olhar entre linhas, né? Eu dava valor. Mas agora, nunca foi como antes. Então, a gente usa o ever, ok? speaking your truth is the most Beleza, era exatamente aqui que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu voltar um pouquinho. these complicated times, which brings me to this. Which brings me to this. Bora ouvir. What I know for sure Ó o que ela faz com a voz. Ela poderia ter dito what I know for sure. What I know for sure. Ela disse what I know for sure. Separou. Deixou tudo bem compartimentado, tá? is that speaking your truth is the most powerful tool we all have. Beleza. Aí eu quero parar aqui para te mostrar. Não sei se você percebeu. Que malandra, que malandra. Vambora, presta atenção. Olha só, gente. Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma coisa chamada de content words e function words. Que são content, vem de conteúdo, então são palavras que carregam conteúdo, carregam significado em inglês, normalmente verbos, substantivos, adjetivos. E as content words e as function words. A mente tá uma beleza hoje. As function words normalmente são palavras que não carregam significado, mas elas são importantes na frase porque elas vão juntar, né, a ideia central do que a gente quer entregar. Normalmente são pronomes, preposições, artigos que a gente entende como function words. Tá, Teacher Lory, o que isso tem a ver com a aula de pronúncia que a gente tá falando aqui? O que acontece? Numa frase, eu normalmente não dou ênfase para uma function word. Então, um artigo, um pronome, uma preposição, normalmente falado, eu não dou uma ênfase, certo? But, tudo tem but. Mas se você quiser dar ênfase à pessoa que está fazendo alguma coisa, por exemplo, você vai meter força na function word. Vou te dar um exemplo. I love you. I love you. Não sei se você tá percebendo, eu tô dizendo I, a força tá no love, que é um verbo, you. I love you. I love you. Vou mudar. I love you. I love you. I love you. Dei força para uma function word. Qual foi o meu objetivo nesse contexto? É te dar uma ideia de que eu amo você pra caralho. Tem alguém menor de idade aqui vendo a Teacher Lory xingar? Não, né? Por favor, aqui a gente xinga. Eu amo demais. Então, eu coloquei uma força numa palavra function word que normalmente não tem. Foi exatamente o que a nossa bonita da Oprah acabou de fazer. Onde, Teacher Lory, me passei e não percebi. Bora lá. Ela disse, what I know for sure. Aqui ela poderia ter colocado uma força no I. Ela poderia ter dito, what I know. What I know for sure. What I know for sure. Ok? Mas o que eu quero te mostrar é aqui, ó. Vou descer. Ela diz, is that speaking your truth. Normalmente, a gente falaria, is that speaking your truth is the most powerful tool we all have. Tá? Have. E não have. Mas, a nossa bonita colocou a força numa function word. Então, normalmente, quando você quiser dizer assim, ó, é a coisa mais poderosa, é a coisa mais bonita, e você quiser dar aquela pressão que a gente bota, baiano sabe muito disso. Você vai botar a força na d. E ele sai um pouquinho do d, desse som de d, e ele vira um sonzinho de d. Quase isso. Bora ouvir? Deixa eu mostrar pra você ver que eu não tô ficando doido. Which brings me to this. What I know for sure is that speaking your truth is the most powerful tool we all have. Vê? O que ela quer dizer com isso? Que é muito poderoso. Então, você pode fazer isso em todos os sentidos. Se você tiver alguma coisa que tiver no superlativo, como tá aqui, e você quiser dizer
Salvador is the most beautiful city I've ever seen. Você pode dizer Salvador is the most beautiful city. Então, o the vira di. Quase um di, tá? Então, di. Você viu que foi exatamente o som que ela fez. Ela colocou mais força e mudou um pouco a pronúncia do artigo. Ok? Vocês estão comigo ainda? Ótimo, vambora. And I'm especially proud and inspired by all the women who have felt strong enough and empowered enough to speak up and share their personal stories. Each of us. Junta. Each of us. In this room are celebrated because of the stories that we tell. And this we became story. Fez de novo. O que ela disse? And this year we became the story. Deixa eu contextualizar para vocês, que eu não sei se vocês lembram por que esse discurso, e aqui em cima, como vocês viram, está falando que se referiu só às mulheres, né? Então, porque nesse ano aí, foi o ano em que teve aquele escândalo de que uma atriz hollywoodiana comentou que tinha sido assediada por um diretor. E depois que ela falou, muitas outras vieram falando e também dizendo me too, aconteceu comigo também. Então, o discurso dela foi todo rodeado nisso aí. É um discurso muito poderoso. Então, o que ela disse? Ela trouxe aqui, ela fez we became the story. Ok? Bora ouvir. But it's not just a story affecting the entertainment industry. It's one that transcends It's the one that transcends any culture, geography, race, religion, politics, workplace. So I want tonight to express gratitude to all. Gratitude. Posso dizer express gratitude? Pode. As pessoas vão te entender, tá? Mas a tendência do inglês americano é que o D seja transformado numa coisinha como se fosse um D. O D não, eu falei, o T, desculpa. O T seja transformado numa coisinha mais próxima do D, ok? Gratitude. Pra gente, assim, eu sempre, no início, quando eu não tinha os meus ouvidos treinados, eu sempre ouvia como se fosse um R, tá? Então pode ser que possa estar acontecendo com você, mas é como se fosse um Dzinho. Se você for prestar atenção com muito carinho, é alguma coisa entre um D e um R. Trazendo para o português, ficaria alguma coisa nisso aí. Ó, a forma como ela coloca. Who have endured. E é tão suave como ela termina. Years of abuse. Tudo isso, mudando a entonação, para ir dar carregando. Gente, isso é um discurso. Então, vamos pensar, ela quer carregar de dor, ela quer falar, ela poderia ter dito who have endured years of abuse. Mas ela quer dizer que foram anos de abuso e acabar com a cara das mulheres. Com quem já foi abusada, conhece uma história de uma mulher abusada. Quem nunca? Então, years of abuse. And assault. Like my mother, had children to feed and bills to pay and dreams to pursue. Então ela disse: women who have endured years of abuse and assault because they, like my mother, had children to feed and bills to pay and dreams to pursue. They're the women. They're the women. Whose names we'll never know. Whose names we never know. They are domestic workers. And farm workers. They are working in factories. Não esquece, a gente está fazendo imitation, ok? They work in restaurants. Para imitation, eu preciso imitar, inclusive a entonação, o ritmo de voz.
academia and engineering. They're in academia. Importante que esse academia não é academia, tá? Academia de ginástica. É academia literária, é academia no sentido de, no contexto de mestrado, doutorado, a academia nesse sentido, ok? They're part of the world of tech. They are part of the world, ela fala bem rápido aqui, ó. They are part of the world of tech. They are part of the world of tech. Politics and business. Politics and business. Athletes in the Olympics. Bora ouvir esse pedaço. Part of the world of tech and politics and business. There are athletes in the Olympics. There are athletes in the Olympics. And there are soldiers in the military. And there are soldiers in the military. Então ela tá falando de uma mulher que pode ser abusada, pode sofrer abuso em qualquer um desses lugares. And there's someone else, Reese Taylor. A name I know and I think you should know too. Então ela diz, and there's someone else. Teacher Lory, peraí, vamos devagar. Você me disse assim, ó, quando a primeira palavra terminar com a consoante e a segunda começar com a vogal, esses sons vão se juntar. Mas aí você está dizendo someone else, praticamente juntando os sons. E as duas palavras estão com E. Por quê? Por quê? Porque normalmente palavras em inglês terminados com E, o E não é pronunciado. Someone. Vê que você não diz someone, né? Então, someone. Segura, pega o else e cola. Someone else, ok? Beleza. Aí ela diz, a name I know and I think you should know too. In 1944, Reese Taylor was a young... In 1944. Então, normalmente a gente diria em 1944, tá? Só que, ó, em 1944, tudo junto, é como se eles estivessem dizendo 1944. Em 1944, em 1944, ok? Wife and a mother. She was just walking home from a church service. Beleza. Olha como que ela mudou a entonação da voz. Ela disse, Reese Taylor was a young wife and a mother. E aí ela muda a voz e começa a dizer, gente, mas ela só estava indo para casa voltando da igreja. Olha o som que ela faz. You should know too. In 1944, Reese Taylor was a young wife and a mother. She was just walking home from a church service. Yeah, she was just walking home from a church service. Então, tipo assim, pelo amor de Deus, ela só estava voltando de casa nesse contexto. She'd attended an Abbeville... She'd attended. Esse cara aqui que tá aqui é o had, tá? É o have no passado. Ele é a construção, a gente ainda nem viu aqui, do past perfect. A construção do past perfect, eu preciso de um sujeito, eu vou precisar do had e eu vou precisar do particípio passado do meu verbo, do verbo principal. Beleza? Então, o past perfect, ele é o passado do passado. É como se você quisesse falar de uma coisa que está acontecendo, alguma coisa que aconteceu no passado, antes do passado que você está contando. Oi, te mostro. Ó, vê que ela está dizendo aqui, ó. She was just walking. Então, ela está contando, ela só estava voltando. Está em que tempo? Passado. Não é isso? Ela só estava voltando de lá. Aí, depois, ela vem e diz. She'd attended in Alabama. Então, ela compareceu antes de voltar para casa. Então, é um passado, outro passado, tá? Então, o passado do passado. Eu gosto muito de falar dele assim, porque até para mim ficou muito mais fácil entender quando eu comecei a ver. Velho, uma coisa que aconteceu no passado, tem outra no passado, então ele é o passadão. Ele é o passadão da galera. Beleza? When she was abducted by 6 armed white men, raped and left blindfolded by the... Cristo Rei. Bora ouvir. Abbeville, Alabama. When she was abducted by 6 armed white men, by 6 armed. De novo, ó, esquece o E. Armed. And left blindfolded by the side of the road.
coming home from church. They threatened to kill her. They threatened to kill her. Vê que ela vai dando ênfase. They threatened to kill her. Porque ela tá contando uma história pra gente. If she ever told anyone. If she ever told anyone. But her story was reported to the NAACP, where a young worker by the name of Rosa Parks. Ó, e aí o que ela diz? Isso é muito interessante. Ela vem e diz, where a young worker by the name of Rosa Parks. E bota essa pressão, porque o nome Rosa Parks nos Estados Unidos para o movimento negro feminino é um nome extremamente forte. Foi uma mulher que lutou muito pelos direitos das mulheres negras nos Estados Unidos. Então, é como se ela estivesse contando. Vê que ela conta a história, ela diz assim, olha, e a história dela foi contada por uma jovem trabalhadora chamada pelo nome, e aí ela mete o nome, então ela diz Rosa Parks, ok? Became the lead investigator on her case, and together they sought justice. But justice wasn't an option. Wasn't an option. Wasn't an option. Wasn't an option. E a tia Lory, terminou com consoante, começou com um vogal, juntei. An option. An option. Repete. An option. An option. Wasn't an option. This wasn't an option. No, this wasn't an option. This is not an option. This is not an option. This is not an option. So, você quer isso, aquilo? No. This is not an option. Okay? Very good. The men who tried to destroy her were never persecuted. Were never persecuted. The men who tried to destroy her were never persecuted. Reese Taylor died 10 days ago, just shy of her 98th birthday. She lived as we all have lived. De novo, ó. She lived as we all have lived. Lived. Beleza? Ó, passado, simple past. She lived. Por quê? Porque a mulher já faleceu. Tá falando de um passado num tempo específico. Aí ela diz, as we all have lived. E ela utilizou o present perfect. Interessante, né? Ela viveu como nós temos vivido. Então seria mais ou menos isso. 2 years in a culture broken by brutally powerful men. By brutally powerful men. Gente, vocês querem ficar um pouquinho mais? Tá acabando já. Então eu vou levando, tá? For too long, women have not been heard or believed. For too long, women have not been heard or believed. Dared to speak their truth to the power of those men. But their time is up. Their time is up. Their time is up. And I just hope that Reese Taylor died knowing that her truth, like the truth of so many other women who were tormented in those years, and who were tormented in those years, even now, tormented, goes marching on. Goes marching on. Somewhere in Rosa Parks' heart almost 11 years later when she made the decision to stay seated on that bus in when she made a decision to stay sit on the bus. Montgomery. And it's here with every woman who chooses to say, me too. And every man who chooses to listen. In my career, always tried my best to do, I've always tried my best to do on television or through film, is to say something.
about how men and women really behave, to say how we experience shame, how we experience shame, how we love, and how we love, how we rage, how we rage, fail, how we fail, retreat, how we retreat, persevere, and how we overcome. I've interviewed and portrayed people I've interviewed who've and experienced portrayed the ugliest things life can throw at you, but the one life quality can throw at you. Life can throw at you. Life can throw at you. Life can throw at you. Juntou o som, né? O at você praticamente nem escuta. all of them seem to share is an ability, okay? to maintain hope for a brighter morning, even during our darkest. So I want all the girls watching here and now to know that a new day is on the horizon. A new day is on the horizon. And when that new day finally dawns, é imitation, imita o tom. It will be because of a lot of magnificent women. It will be because of a lot of magnificent women, many of whom are right here in this room tonight. And some pretty phenomenal men. Fighting hard to make sure they become the leaders who take us to the time when nobody ever has to say me too again. Me too again. Thank you. Perfect. She's perfect, right? Perfect. I love her. Ok. Oi, Vini! Beleza? Gente, o que a gente viu nesse aulão hoje, se você chegou agora? Primeira coisa, deixa eu te dizer, não perca na semana que vem que tem novidade. Eu vou trazer novidade pra semana que vem, hein? Então, a gente fez hoje... Você viu que eu não me atentei para ficar trabalhando vocabulário com você. Eu não me atentei para te mostrar muitas estruturas gramaticais. É só uma amostra de como é que você pode fazer imitation. Então, a minha dica é a seguinte. Quando você for estudar imitation aí na sua casa, é muito importante que você tenha tempo para fazer. Não faça um negócio assim, tipo, meia boca. Eu vou sentar aqui rapidinho, em 10 minutos eu termino. Não é assim que funciona. Você vê que a gente fez aqui em 1 hora e 8 minutos. Né? E mesmo assim, muitos pontos eu deixando passar só para vocês ouvirem, porque se a gente fosse trabalhar todos, não daria tempo. Então, a ideia é, você pegue um texto, que você pegue uma pessoa, uma personalidade, que fala inglês, óbvio, que você goste, e aí eu já te ajudo também dizendo que uma boa é você escolher o sotaque que você gosta. Se você tem um preferido, chegou o momento, essa é a hora, e que você trabalhe. Isso que a gente fez foi imitation. Se a gente fosse fazer a shadowing, ia ser mais ou menos um negócio assim. Okay. Thank you, Reese. In 1964, I was a little girl sitting on the linoleum floor of my mother's house. Percebe? É em cima. E é com esse tom. Se a pessoa faz um tom mais forte, você faz um tom mais forte. Se a pessoa faz um tom mais fraco, você faz um tom mais fraco. Beleza? Então, exatamente, Kleber. É muito treinamento. Ela fala como se fosse uma política e eu acho perfeito. Mas, de novo, no mundo real as pessoas não falam assim. Então, uma dica bacana é você pegar uma entrevista dela, por exemplo. Você não quer trabalhar necessariamente a análise de discurso, você pode pegar uma entrevista, para quem gosta de Oprah, e ir trabalhando, fazendo a shadowing e a imitation ali dentro. São técnicas que vão ajudar muito no seu speaking, a destravar e soltando. Vai te ajudar demais na sua pronúncia, entonação e ritmo de fala.
Beleza? Então fica a dica aqui da Teacher Lory pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de aula, espero que vocês tenham feito aí. É muito importante, eu vou tentar trazer mais aulas de shadowing e de imitation, mostrando esses pontos de pronúncia que às vezes passam batido, estão ali perdido no meio do texto e vai passar batido, e são pontos que ajudam demais a gente, ó, a entender melhor o que a gente está ouvindo, tá bom? Seguinte, aqui embaixo, se você está se perguntando, poxa, eu queria esse material, como é que eu faço para ter esse material? Ou eu queria desbloquear as outras aulas. A gente tem aqui o VIP Club da Teacher Lory, que é o meu programa, o meu treinamento anual, meu programa anual, onde você pode fazer a sua assinatura e você pode ter todos os aulões. Hoje é o aulão número 40. Nós estamos a 40 terças-feiras aqui às 21 horas. Então, você pode tranquilamente ter acesso a esse material todo, e fora os materiais bônus que eu já estou colocando lá dentro, por apenas R$ 49,00 por ano. Você vai pagar no ano. No ano você tem acesso a mais ou menos 56 aulas. Então, para quem tá apertadinho de grana e quer estudar, olha só, deixe de migué, aqui na Bahia a gente chama de migué. Deixe de migué, quer dizendo que não tem grana, não tem grana. Por esse preço, meu amigo, você tá comendo pizza, né? Então, bora estudar inglês. Espero que vocês fiquem bem, espero que vocês se cuidem. Obrigada, que bom que vocês gostaram! Nossa! Semana que vem a gente tá junto, tá? Eu espero que vocês continuem estudando, espero que vocês continuem próximos da língua inglesa. Não esqueça, não existe almoço de graça, a gente precisa trabalhar para ter o inglês que a gente sonha, mas é extremamente possível. Precisa aplicar as técnicas corretas, precisa ter um método que funcione, precisa ter um cronograma, um plano de estudos que funcione para você. Óbvio, né? Nem precisa isso, você precisa colocar o plano em execução, óbvio. Mas é super possível, tá? Eu acho muita graça da galera aí dizendo que não, só se morar fora. Pelo amor de Deus, gente, isso não é verdade, queridos. Tá? A gente consegue sim, a gente vai trabalhar um pouquinho mais. Tudo bem, não tem problema nenhum. A gente vai fazer isso se divertindo. E eu te encontro aqui todas as terças-feiras. Ah, importante, venha semana que vem, sabe por quê? Porque semana que vem tem surpresa pra vocês. Beleza? Vejo vocês na semana que vem. Cuidem-se. Bye, bye. See you.